Olá, rica noite para você. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui. Sou Nara Miller, professora, autora, praticante FT certificada desde 2010. Venho me ajudando e a outras milhares de pessoas ao redor do mundo a ter uma vida com maior harmonia, maior sentido, maior impacto. Tá? E eu já venho fazendo lives há alguns meses. Todas as minhas lives estão no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Mais uma semana que começa. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro. Tá? Faltando um pouco mais de um mês e meio para a gente encerrar este ano que passou a toque de caixa. E eu vou começar dando uma rica noite a todos que estão chegando. Sandra, Keila, Fabiano, Rosimara, rica noite a todos. Deolinda, rica noite para você também, seja bem-vinda. X, feliz aniversário, seja bem-vindo também. Rica noite a todos que estão por aí. Platão, rica noite para você, seja bem-vindo. E para mim é imensa alegria poder falar desse assunto tão complexo, né? Que normalmente a gente diz, não tem nenhuma memória do tempo que eu estava na barriga da minha mãe, não tem nenhuma memória do meu nascimento, ainda bem, não sei se doeu, se não doeu, né? Mas o que acontece é que o registro está no corpo, ok? Hoje existem os testes de DNA para isso que a gente faz no fio do cabelo, tá? Se a gente pegar um fio de cabelo de um bebezinho, dá para notar os momentos de estresse dele após o nascimento. Mas a vida uterina também tem um monte, intrauterina, né? Ela tem um monte de mensagens. Eu tenho aí dezenas de clientes que eu já tive a oportunidade de trabalhar esse assunto bem específico. Eu já fiz esse trabalho comigo também, muito bacana, muito libertador, muito esclarecedor. Claro que tudo isso com a ajuda da EFT, essa técnica que transformou a minha vida a partir de 2010, e aí eu venho com os meus próprios laboratórios, né, laboratórios pessoais e de todos os meus clientes, mais os cursos que eu tenho feito aqui em outros países. Isso tem feito com que eu possa ter muita bagagem, muito material e muitos atalhos para as pessoas que vêm e acessam, né, esse material no canal do YouTube. Ou aqui também, né? Já estou chegando lá aos 270 vídeos. Uma imensa alegria poder compartilhar. Esse assunto hoje é bem polêmico. Tá? Rica noite, Regina, Hélida, Alda, rica noite, sejam bem-vindas. Então, é um convívio de 9 meses que... Existem até alguns registros que a criança escuta o som, mas também existem os registros vibracionais. Então, a mãe pode até não falar, mas ela sente, e essa sensação no corpo da mãe, essa emoção no corpo da mãe, gera uma química, né? Uma composição química na corrente sanguínea, que é o primeiro indício que tem algo estranho acontecendo e eu preciso me proteger. Tá? Eu lá dentro da barriguinha da mãe, né? A pessoa dentro da barriguinha da mãe, lá, o bebê em geração, né? No processo de geração. Eu tenho vários casos. Eu tive uma cliente que ela tinha síndrome do pânico e a questão dela era tanto intrauterina quanto as imagens que ela criou da condição dela intrauterina. O que significa isso? Foi as vibrações da mãe, mais as histórias que contaram para ela depois que ela tinha nascido e como tudo isso ficou registrado. Tá? Como tudo isso ficou registrado para ela no corpo como forma de imagem reportando trauma, ok? O evento traumático, conjunto de eventos traumáticos. Então, assim, a importância, todo mundo deveria fazer um trabalho de descongestionamento da sua viagem intrauterina, de pelo menos aqueles 9 meses ali, porque uma mãe que ela tem uma série de inseguranças, isso vai passar na química do medo
na química da insegurança, porque a insegurança é um tipo de medo, né? E aí quando essa mãe, essa criança, né, ela cresce insegura, toda medrosa, e ela pode gerar síndrome do pânico bem novinha, ok? Se ela não gerar síndrome do pânico, vai ter coisa que ela nunca vai fazer. Ela vai ficar bloqueada de fazer. Claro que alguns bloqueios são bons, né? Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, a gente não atravessa a rua sem olhar para os dois lados. Isso é um bom bloqueio, isso é um alerta bom, isso é um bom medo, né? Mas a questão toda é que se a pessoa tá lá, ela tá dentro da barriga e ela até hoje sofre as consequências daquilo ali, vale a pena ter esse olhar, né? Dessas feridas emocionais, feridas vibracionais, essas feridas geradas a percepção do mundo já dentro da barriga, né? Esse trabalho que eu faço, eu não vi nenhum outro terapeuta fazendo de EFT, essa viagem intrauterina que eu faço, não é uma regressão. Uma vez uma mãe de uma cliente minha ficou muito furiosa comigo: tu fez regressão da minha filha e tu não é terapeuta regressionista, tu não tem certificação para isso. Eu disse: mas não é uma regressão, é a memória que você tem hoje do que você viveu na época. Então, assim, é o que não foi digerido ainda. Então é um trabalho bem bacana, inconsciente mostra tudo através de imagens. Se a gente pudesse ser bem específico com o nosso inconsciente, nós teríamos condições de saber tudo. Basta que a gente tenha um método, basta que a gente saiba perguntar. E claro, tá aberto para as respostas, né? Quando uma pessoa chega para mim e diz assim: eu tive uma perda de mãe no meu nascimento, ok? Pode contar que ali tem um trauma bacana no bebê, tá? Tem todo aquele clima que se criou ali, o bebê tá sentindo tudo aquilo, ok? Tem histórias dos meus pais fabulosas. Meus pais não... eu fui gerada e cuidada e aceita só pela família da minha mãe, e a família do meu pai rejeitou, ou então o pai e a mãe nunca se acertaram, foi um para cada lado, e a mãe teve que criar essa criança sozinha, ok? Tem as questões ainda de rejeição, teve que gestacionar essa criança sozinha, né? E tem as questões de rejeição. Vamos dizer que uma mãe estivesse trabalhando, e aí, quando ela foi ter o bebê, ela teve que sair do trabalho porque não ia conseguir. Não valia, o dinheiro não valia, né? O que ia... o dinheiro que ia trocar para botar o bebê para ser cuidado por alguém ia ser exatamente o mesmo que a pessoa ganhava, então não compensava, e a pessoa, ou mais, né? E aí a pessoa acaba tendo que parar de trabalhar para cuidar do bebê, e aí tranca toda a sua vida. E claro, mais cedo ou mais tarde isso vai ser repensado, né? Quando não é feita uma escolha e se apoia na escolha que foi feito, né? Que foi feita pela pessoa. É importante rever essa questão aí, se eu fiz por obrigação, eu como mãe grávida ali, se eu fiz por obrigação ou se eu fiz realmente de caso pensado, ok? Quando a mulher ela deixa de trabalhar para cuidar de um filho e ela deixa de caso pensado, ela deixou porque ela quis deixar, foi uma escolha dela, e ela vai se apoiar nessa escolha, ela vai se dar apoio pela escolha feita, a criança não vai ter as consequências de uma cobrança posterior, né? O verdadeiro jogar na cara da criança, nas brigas, nos eventos desagradáveis lá, na convivência diária. Não vai ter essa bagagem aí, por causa de ti não pude fazer isso, por causa de ti não pude fazer aquilo. E a criança pequena não absorve tudo, né? Tem aquelas que não absorvem nada, mas também não absorve as coisas boas, né? O bacana não é ser totalmente refratário às questões maternais, paternais, e sim a pessoa ter
isso em mente, que ela tem coisas que vão servir e coisas que ela não vai deixar nem entrar, né? Mas quando se é pequeno é difícil. A criança é uma esponja por natureza, e é a gente como adulto que faz essa revisão de conceitos, que cura as feridas, que cuida dessa criança ferida. E agora nós vamos lá e cuidar do bebê intrauterino. É essa a nossa missão hoje. Ok? Então, assim, quando eu faço esse exercício de cuidar do bebê intrauterino, eu sempre trato com meus clientes, e fiz isso já comigo, né? Porque os atalhos que eu uso com meus clientes, a maioria deles eu usei comigo antes, né? Eu fiz esse trabalho de ir lá na barriga da minha mãe e ver que memórias eu ainda tinha inconscientes, né? Como eu me sentia ainda com essa questão do nascimento, e o período gestacional, principalmente o período gestacional, certo? Então, assim, existem memórias. Parte dessas memórias, elas também foram adquiridas, foram criadas, construídas a partir das falas de pessoas importantes para nós. Vamos dizer, um tio contou uma história de como é que foi, uma tia contou a história, a própria mãe contou a história, no caso dessa minha cliente, que a mãe morreu no nascimento, foi a mãe adotiva dela que contou a história. Essa mãe adotiva não é parente de verdade, ela foi uma pessoa que se ofereceu para adotar, ok? Então, ela teve toda a narração, toda a história contada. Era uma cidade interior, uma cidade pequena, e então todo mundo sabia daquela história, né? Que ela, como se ela fosse uma pessoa estigmatizada, ela teve dentro da barriga da mãe, a mãe sendo agredida pelo o que seria cunhado, né? Pelas questões de estar grávida, e uma confusão tão tremenda, e ela tinha estas memórias com ela que fazia uma poluição energética, uma poluição vibracional nela, que desenvolveu a síndrome do pânico. A mãe dela era tão insegura durante a gestação, aquilo fez a mãe dela se sentir tão oprimida, tão subjugada, tão triste, tão solitária naquele processo gestacional, porque a maioria dos parentes rejeitou a condição dela ter ficado grávida, sem ter o pai reconhecendo, e outra sem estar casada, né? Aquela cidade do interior na época era assim. E aí a menina nasce com essa sensação assim de carência, de insegurança, de não ter apoio, de não ter base, apesar de ter sido criada por uma pessoa que deu toda a atenção para ela, que criou ela como uma filha. Ela ficou com esse registro tanto do processo intrauterino quanto das histórias contadas, né? Então é muito assim, as pessoas dizem, eu não conto nenhuma história desgraçada na frente dos meus filhos, mas se eu tô pensando naquilo ali, eu tô vibrando, eu tô emitindo, e os outros sentem, e aí os outros não vão saber reconhecer o que é, e aí vão viver aquela condição. Eu lembro, eu tenho uma parente, né, que tem a mãe que morreu de um derrame, mas antes dessa mãe morrer de um derrame, tem toda a história triste dessa mãe, que nunca foi apoiada por nenhum dos pais, né? Que existiu o primeiro pai biológico, né? Que não aceitou, existiu o segundo pai, aí foi o que ajudou a criar, que também era uma confusão. Então, assim, ela tinha todo aquele registro, e ela sempre teve... ela nunca quis fazer EFT, porque eu também não tive muito contato com ela depois que eu aprendi a técnica, mas ela nunca tinha um olhar assim alegre. Quando ela estava relaxada, ela sempre tinha um olhar triste, um olhar penoso, que era de tudo aquilo que não tinha sido digerido.
ok? Tanto da gestação dela, como das histórias contadas pelas pessoas, né? De todas as situações vividas, uma tristeza profunda, um tremendo desalento, né? Que a pessoa às vezes não sabe de onde vem. Quando as pessoas muitas vezes me dizem assim, ai, Nara, eu não sei por que eu tenho essa tristeza assim profunda, essa sensação que tem algo faltando, muitas vezes é nessa questão uterina. Eu acho que nenhuma pessoa devia passar a vida sem passar a vida uterina a limpo, ok? E é uma coisa assim que com a EFT é bacana, é eficiente, tem pouca dor comparado com outras técnicas, né? E por que eu digo que tem dor? Às vezes a pessoa chora por situações, sente raiva durante esse processo, se sente insegura, mas é uma técnica muito eficiente para limpar essas bagagens, e principalmente a pessoa vai começar a se dar conta, pô, então é por isso que eu sinto isso, é por aquilo que eu sinto aquilo outro. Então ela começa automaticamente a fazer as conexões, e parte da libertação emocional é a gente perceber onde é que a gente está, não tentar achar culpados, e sim maneiras então da gente reverter os processos que tá vivendo até então, porque se a questão é lá na época uterina, mas eu não curei até agora, também está existindo agora, eu estou carregando isso agora, eu estou vivendo isso agora, tá? Então, tem as questões de pressão, sob pressão da mãe, um bebê não desejado, que é outro aspecto, que é o processo da rejeição, que é também muito forte. Para variar, eu tenho minhas anotações, né? Tô olhando aqui. Para variar, é muito forte essa questão da criança ser rejeitada. Então, ela pode vir até pensar que ela é um erro, né? Que ela é uma vergonha, que ela é algo rejeitado, né? E nessa rejeição, ela quando cresce, ela faz de tudo para mostrar que aquela mãe tá errada, né? E vai sempre se doar para ser o filho ou a filha perfeita, ok? E vai esquecer de si. Então, muito dos bebês que foram rejeitados, eles... até uma amiga minha uma vez contou um sonho que ela teve, que o mentor conversava com ela e dizia, tu é da família me use, ou seja, usa-me à vontade e o resto fica por isso mesmo, né? Ou seja, a pessoa se doa, se dá, ela faz tudo pelos outros e ela esquece de si mesmo, como uma tentativa de compensar uma rejeição que pode até começar lá dentro do útero. E pasmem vocês, a criança percebe até a vibração dos pensamentos da mãe quando ela deseja abortar. Eu não estou falando isso aqui para botar culpa em ninguém, ok? Mas vários casos. E aí depois, uma das minhas clientes foi comentar isso com a mãe dela. E aí criou a maior confusão, né? Porque a princípio... eu estava fazendo a EFT com essa cliente, que ela tinha uma sensação de ter sido quase abortada, né? E abortada assim, da mãe tentar tirar a criança, mas depois desistir, né? Por convencimento da madrinha, da futura madrinha. E aí ela veio e me conta, esse cenário, eu tenho uma sensação que eu acho que meus pais tentaram me abortar. E vamos fazer EFT para isso? Eu falei, claro que sim. Quando nós fizemos, ela tinha a cena do local. Ela ainda tinha o registro da cena. Como? Ok? Se ela nunca tinha ouvido aquela história de ninguém. E ela tinha a cena dos pais conversando, decidindo tirar a criança. Ok? Então... como isso? Para quem acredita em reencarnação, né? Fica fácil. O espírito tá lá, depois que assim conectou com um cordão de prata no corpinho, já tá ouvindo tudo que tá acontecendo. É um ser espiritual, só tá conectado a um bebezinho em formação, tá? Mas para quem não acredita,
o registro está lá do mesmo jeito. Pensou no processo de aborto, pensou, titubeou em ter aquele filho, fica um registro químico, ok? De rejeição naquela criança. E aí, se fizer EFT para essas cenas, se fizer EFT para a química da rejeição, se fizer EFT, que pode ser também nessa técnica que eu vou falar agora no final, que é a técnica da imagem uterina. Se fizer EFT para limpar isso, vai limpar. E a carta de alforria emocional tá feita, ok? Podem existir certas resistências, porque a criança é um ser espiritual que tem a sua própria compreensão de mundo e de vida. Ela pode querer segurar aquilo, e às vezes até porque os pais nunca assumiram que erraram, né? Então a importância de fazer a EFT para resistência soltar isso também. Então a importância desse babado forte que é a vida uterina ser passada a limpo, ok? Eu posso dizer assim que até hoje eu faço testes em mim mesma para ver como é que tá a imagem residual da minha vida intrauterina, ok? Quando é que eu descobri isso? Ok? Não fiz um curso para isso. Quando é que eu descobri isso? Trabalhando a mim mesma, porque eu estava pequena, sabendo do processo de rejeição. Eu pensei assim, como é que foi, né? Já que eu tenho essa sensação que eu fui rejeitada, porque um dia eu acordei pensando isso. E eu confio muito nessa minha intuição matinal, porque ela é a intuição que vem em seguida do sono, ok? Que a gente pode estar recebendo instruções à noite. Então, eu programei que os meus sonhos eles fossem maneiras de eu perceber o mundo de uma forma mais clara, mas também a primeira mensagem matinal ela é muito respeitada porque ele é uma compilação do que aconteceu durante a noite, durante o tempo que a gente dormiu. Então aí, nesse dia eu lembro que eu acordei, eu abri as cobertas assim e pensei, meu Deus, quiseram me abortar. Aí vem uma sensação, é uma certeza, não é uma sensação vaga, é uma certeza. Puxa, quiseram, em algum momento minha mãe pensou, nem que seja por uma fração de segundo, em me abortar. E aí eu fui direto na imagem intrauterina, porque eu já sabia que o inconsciente mostra imagens das coisas onde estão os bloqueios. E aí, quando eu fiz esse trabalho, eu me vi dentro da barriga da minha mãe, apertada, com medo, ok? Eu tinha que ficar paradinha, com medo. E esse processo que eu tentei, assim, me paralisar, né? Paralisar meu corpo, apertada ali na barriga da minha mãe, porque eu cresci muito, minha mãe pequena. Então, assim, apertada, não podia me movimentar, para não incomodar. Isso foi uma atitude que eu assumi dentro da barriga. E isso justifica porque eu só fui caminhar depois dos 2 anos de idade. Ainda só consegui caminhar depois dos 2 por uma benzedeira. Ok? Eu mesma me amarrei dentro da barriga da minha mãe. Olha só que coisa fantástica, né? Eu me amarrei dentro da barriga da minha mãe para não gerar transtorno. Porque teve aquela vibração. Em algum momento, mesmo que depois tenha havido arrependimento, por questões religiosas ou não importa. E eu nasci. Depois, fechei os 9 meses, passei um pouquinho dos 9 meses dentro da barriga da minha mãe. Foi feito cesárea, que é o outro processo traumático também. Você tá lá no quietinho, quentinho, de repente te tiram de tudo aquilo ali. E eu também andei conversando com uma terapeuta que trabalha com florais, né? E durante o tempo eu fiz esse trabalho com florais. E eu disse, não, mas deve ter mais alguma coisa que eu posso fazer para ajudar nesse processo. E aí foi quando eu caprichei bastante nessas imagens intrauterinas, como essas imagens são reveladoras e geram muitos bloqueios, justificam muitos comportamentos
justificam muitas síndromes que as pessoas têm na atualidade, tá? Vem desse entendimento já dentro da barriga da mãe, ok? Então, nós somos seres espirituais tendo experiências materiais e essa questão intrauterina aí, tá? Imagina, cada vez que a gente entra numa barriga de mãe, para quem acredita em reencarnação, né? Cada vez que a gente entra é mais um processo que expressa tudo que a gente viveu anteriormente. Okay? Para quem não acredita em reencarnação, não tem problema. É só perceber que toda emoção gera uma química e essa química passa por dentro do corpo do bebê, né? E gera um registro. Gera um registro. E esse registro, com o tempo, se digere uma parte, mas quando a gente faz a visualização que a gente vai fazer no final, tô quase terminando essa live hoje, a gente vai fazer no final, em seguida então, né? Eu só quero falar mais alguns itens aqui para não esquecer, né? Para vocês ficarem com toda a informação. Tô olhando aqui meu material. Então, eu falei do bebê rejeitado, falei do bebê, os vários aspectos da rejeição, né? Que não é só assim, eu rejeito a maternidade, como eu também, esse bebê tá me atrapalhando, tá? Alguma coisa, então, eu tô tentando transferir a culpa daquela gestação pro bebê, né? O bebê vai se sentir rejeitado, ele vai sentir um transtorno e em alguns casos ele tenta, né, se ele se sente um transtorno, ele tenta não atrapalhar até dentro da barriga da mãe. Então, eu até no raio-x não apareceu nada, não tinha nenhum problema físico, era uma amarração mesmo minha. E até foi uma benzendeira que conseguiu fazer eu andar com 2 anos de idade, né? Eu dava uns passinhos e caía, eu não tinha firmeza. Eu lembro que acho que foi até os 6 anos eu usei botas ortopédicas por causa disso, para tentar ajudar a firmar, que não adiantou de nada, eu torcia pé, caía do mesmo jeito, né? Mas hoje eu dou risada, né? Fazer o quê? As questões que a gente mesmo cria, olha lá, bebezinho, né? Dentro da barriga da mãe e reflete aquilo por muitos anos, né? Então, muitas vezes, é essa questão aí, a criança acaba sentindo que o mundo não é seguro, que foi outra coisa que eu falei antes, né? Pressão, tortura, inseguranças da mãe, tudo isso geram químicas e são químicas que alteram o metabolismo da criança dentro da barriga, geram um padrão vibracional e geram crianças inseguras, né? Crianças choronas, crianças medrosas, ok? Por exemplo, meu parto, minha mãe ficou sabendo de última hora, isso que eu tava assim quase nascendo, né? Ainda tô dentro do útero, né? A minha mãe ficou sabendo de última hora que ia ser uma cesárea. Ela desabou, né? Porque ela tinha medo da cirurgia, ela queria ter um parto normal. E o médico, não sei por que, não contou para ela que ia ser uma cesariana. E para ela aquilo foi um choque. Então, durante um tempo, eu tive as imagens dela, quando ela contava a tal da história, que ela passou mal, que ela vomitou. Eu tinha essas cenas, ok? Como se eu estivesse na sala de parto, tá? Então, uma questão assim, bem agressiva, né? Tu saber as notícias de última hora, para algumas pessoas é bem agressivo, outras pessoas elas digerem bem. Mas no caso, minha mãe tinha 20 anos de idade quando me teve. Quer dizer, na época ela era considerada uma senhora, mas hoje eu tenho alunos com essa idade, né? Que são bem infantis. Então aí dá pra ver toda a diferença social e a estrutura, não tem nem o corpo adulto. O corpo adulto é considerado a partir dos 21 anos, né? Não tem nem o corpo adulto que tá gerando uma outra vida. Considerado até adolescente, né? 20 anos de idade. Então, o que eu recomendo que faça? Para essas histórias contadas, tristes, de como foi a sua gestação, do que seus pais passaram, principalmente que sua mãe passou, de dificuldades,
ao estar esperando você, tá? Que pode ser dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, pode ser questões de saúde, porque às vezes a mãe não está se nutrindo direito, né? E começa a aparecer problemas de saúde quando ela fica grávida, tá? Porque ela está dividindo nutrientes com o bebê e aí acaba enfraquecendo o próprio corpo e gerando algumas doenças por causa dessa queda imunológica. Então, todas essas histórias tristes devem passar. Eu tenho 2 vídeos excelentes para isso, que se chama Transenergética 1 e 2. Tá? No Transenergética 1 e 2, a gente primeiro vai falar da questão que a gente está carregando da nossa mãe, tá? E depois a gente vai falar no 2 das imagens que a gente está carregando, das histórias contadas, ok? Tudo isso é bagagem que a gente não precisa carregar, não precisa desse estigma. Nasceu, isso foi no passado, e será que realmente isso é toda a história? Por exemplo, eu conheço a história de uma mãe que o tempo inteiro culpou a filha pelo nascimento e dizia: eu sentava num mochinho, tá? Eu sentava num mochinho, tá? Para fazer tricô antes do teu nascimento, um mochinho duro, né? Como se não tivesse nem mais um sofá na sala, e se não tivesse sofá na sala, podia ser no quarto, né? Para fazer o tal do tricô. Por que tinha que ser num mochinho duro? Ok? Então, assim, para dar aquela sensação mais de culpa ainda, né? Na pessoa ter vindo ao mundo, tá? As péssimas escolhas que a pessoa fez é tudo culpa do outro que tá vindo ao mundo. É bem esquisito isso, né? Então, mas a questão toda é: eu tinha essas memórias. Eu vi isso? Tenho certeza que não. Mas de tanto contar a história triste de uma pessoa que nos botou no mundo, né? A gente cria a imagem indicando que tem um trauma, tem uma energia replicada, tá? Então, a importância de fazer EFT, Transenergética 1 e 2, para as histórias contadas sobre seu período de gestação, ok? Depois eu posso deixar aqui vinculado os links dos vídeos diretos, Transenergética 1 e 2, tá? E aí, quando a gente tem eventos que a gente se sentiu muito com raiva, né? Ou seja, foi injusto a mãe querer tirar a gente, foi injusto o parente ter agredido a sua mãe durante a gestação, foi injusto o pai não ficar junto, foi injusto o pai não apoiar, né? Eventos injustos precisa ser... Aí vocês vão dizer: puxa vida, mas não tem nada a ver com dinheiro. Conflitos com dinheiro 2. O vídeo Conflitos com dinheiro 2, eu criei a princípio ele para as questões resistentes a deixar ir, ligadas ao dinheiro, mas eu não falo nada de dinheiro no vídeo. Eu criei aquele vídeo para a pessoa deixar os eventos conflitivos irem. Parar de ter resistências, justificar por que a desgraça merece ser mantida. Tá? E aí é importante, também depois vou deixar o link desse vídeo adicionado aqui junto à live, a importância de fazer esses 3 vídeos para que a pessoa possa ter essa carta de euforia emocional intrauterina, tá? E para terminar nossa live, para a gente não se estender muito, eu vou falar, tá? Nós vamos, na verdade, fazer uma sequência de EFT para imagem residual inconsciente, ok? Eu quero que vocês respirem fundo nesse momento. Fechem os seus olhos. E se você pudesse se imaginar na barriga da sua mãe, qual seria a imagem criada deste útero? É bem no início da gestação? Já é a partir dos 6 meses? Já é próximo ao nascimento? É você pequeno, bem pequenininho? É um ambiente claro? É um ambiente escuro? Você percebe
alguma movimentação sua ou é como uma imagem de raio-x? Para algumas clientes minhas aparece, para mim também apareceu como uma imagem de raio-x, mas não precisa ser exatamente isso, tá? O raio-x é aquela entre cinza e branca as imagens, né? A imagem de raio-x. Como é que é essa imagem para você? Você sente tranquilidade, conforto, alívio, segurança? Ou você sente tensão, pressão, desconforto em algum nível? Como é que é essa sensação se você pudesse perceber sua vida intrauterina? Só se, é uma hipótese. A primeira imagem que vier para você, tente não julgar essa imagem. Vem algum pensamento ligado a essa imagem? Você sente algum nível de opressão? Você sente algum medo? Sente alguma tensão? Então, tudo isso é importante. Se o ambiente é escuro, se ele é medianamente claro, você não consegue perceber o seu corpo, só percebe os seus pensamentos, como se você ainda estivesse no evento intrauterino, é isso que eu quero dizer. Então, quando você está percebendo um bebê, você está fora do evento intrauterino, ok? Quando você é o bebê, você está dentro do evento traumático. Você ainda é o bebê no útero materno. E isso não é realidade agora, né? Mas você vive aquele trauma. É isso que a imagem está lhe dizendo. Você vê pelos olhos do bebê ou você vê a imagem do bebê? Então, depois de todas essas constatações aí, ponto de karatê. Mesmo que essa imagem intrauterina não pareça confortável, eu escolho me apreciar dentro do útero materno mesmo assim. Mesmo que essa imagem intrauterina não pareça ser completamente confortável, eu escolho me dar uma chance de apreciar essa imagem mesmo assim. Mesmo que essa imagem intrauterina pareça desconfortável, eu escolho ver tudo isso com outros olhos. Topo da cabeça. Essa sensação desconfortável na imagem uterina. Eu como bebê nessa imagem insegura. Eu como bebê nessa imagem desconfortável. Eu como bebê nessa química do desconforto. Eu nessa imagem que vejo e percebo agora. Esse desconforto em mim, essa sensação em mim, ainda do meu período intrauterino. Todos esses desconfortos agora ainda revelados. Todos esses desconfortos ainda existentes. O que resta desses desconfortos em imagem intrauterina? Que eu começo a soltar. A química que eu vivi durante meu período intrauterino. O desconforto. Medos desconhecidos no meu período intrauterino. Talvez meus mesmo.
talvez absorvidos da minha mãe. A química da incerteza no meu corpo intrauterino. A química do medo no meu corpo intrauterino que eu escolho soltar. Essa imagem que resta de um período desagradável que eu escolho soltar. Mesmo que eu solte, não vou deixar de ser quem sou. Não vou negar de quem eu vim. Somente vou soltar o que já não me serve mais. Minhas inseguranças que vieram do útero materno que eu escolho soltar. Traumas que vieram do útero materno que eu escolho soltar. Preocupações no útero materno que eu escolho soltar. Aflições do útero materno que eu escolho soltar. Dor no útero materno que eu escolho soltar. Deixando de carregar essa dor e esses sofrimentos a partir deste momento. Posso ser grata a meu nascimento de outras maneiras. Essa imagem residual durante meu período intrauterino que eu escolho soltar. E perceber que depois existiu o meu nascimento porque eu estou aqui. Firme, forte, apesar de tudo que vivi. Produtivo, crescendo um dia por vez, aprendendo um dia por vez, me transformando um dia por vez. Eu consigo me permitir, sendo conduzida por todas as etapas da minha vida, pelos meus anjos, por quem me protegeu materialmente ou não. Eu percebo que mesmo com medos e inseguranças dentro do útero, muitas dessas questões foram infundadas, foram somente pontos de vista que eu escolho aceitar essa libertação desse olhar único daquela época. Eu aceito começar a deixar ir esta imagem residual e todos os eventos desconfortáveis relacionados. Para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então aí nossa live de hoje foi esse babado forte da vida intrauterina. A importância de fazer os vídeos. Transenergética 1 e 2. O vídeo Conflitos com Dinheiro 2. E claro, se tiverem outras histórias, sempre tem as histórias tristes, ok? É importante fazer técnica da carta desabafo, tá? Para que a gente solte essas histórias, se desapegue, faça um OLX emocional, ok? Faz o desapega. Importância de depois você compartilhar essa live do Facebook, no seu Facebook, porque daí o que acontece? Outras pessoas podem participar desse exercício, pode ter sua libertação emocional já desde a barriga da mamãe
e ter uma vida com mais alegria, mais entusiasmo, tá? E algumas pessoas até reduzem o tamanho do seu ventre ou até se predispõem a terem uma vida familiar com filhos, porque até então tinha tanto bloqueio nessa área que nem isso queria. Tá? Tem o caso de uma cliente minha que ela tinha tal da síndrome do pânico, essa que eu contei, que a mãe morreu no parto. E ela, depois desse trabalho que eu fiz, ela voltou a se interessar por uma pessoa, se apaixonou de novo. Hoje ela vive um amor bonito com uma pessoa que é correspondido. Ela é casada com essa pessoa e ela teve uma menina, coisa mais bonitinha. Quer dizer, ela se abriu para um novo ciclo na vida dela e ela queria realmente ser mãe e não estava conseguindo. Ela tinha dificuldades até de sair de casa, né? Ela tinha uma série de misturas de síndromes e toda vez que ela tentava, antes de fazer FT, né? Ela tentava resolver isso, estava muito difícil, estava atrapalhando até a vida profissional dela. E ela hoje é uma moça linda, que tem um bebê maravilhoso, e voltou a trabalhar depois de ter este bebê, tá reconquistando o mercado de trabalho dela, tá fazendo tudo que ela ama, né? Tá perto de quem ela gosta, tá tendo uma vida, tá vivendo, não tá só sob o jugo de uma energia bloqueada lá na geração. Então eu recomendo, compartilhe, me ajudem a divulgar esse material, compartilhe nas suas redes sociais, porque depois vai para o canal do YouTube também, youtube.com/naramuller com 2 L's, e lá você encontra também replay de outras lives. Eu fiz 2 semanas só de lives sobre chakras, o pessoal tá visitando um monte. Depois eu fiz uma live com o Portal Guia da Alma, que foi sobre os 5 tipos de dinheiro, né? E todos os sistemas que bloqueiam. São 15 sistemas que bloqueiam, tá tudo explicado lá naquela live, uma live que já tem mais de 800 visualizações. Então a importância das pessoas terem acesso a esse material. Então compartilha, comenta, deixem também sugestões para novas lives, porque essa foi a sugestão de uma cliente, mas como eu já tinha bastante bagagem sobre esse assunto, eu resolvi montar esta live, que é muito esclarecedora. Para mim foi muito esclarecedora. Eu resolvi problemas até ligados a reconhecimento de patrimônio pessoal, estava ligada essa bagagem intrauterina também, e quando eu curei isso aí, foi um vapt-vupt que eu consegui, mesmo tendo todas as questões financeiras ok, eu não conseguia passar o documento para o meu nome, de um apartamento financiado. Então eu resolvi, com a minha viagem intrauterina, foi um vapt-vupt, ok? Então eu recomendo que todo mundo faça. Desejo uma rica noite. Amanhã tem live de novo, 8h30 da noite. Eu aguardo todos vocês. E lembra, curte, compartilha, comenta, deixa sugestões. 4 tarefinhas para vocês aí. Uma rica noite a todos e até amanhã então. Tchau!